Você está deixando de dar mais dano e nem sabe. E se eu te dissesse que tem uma forma de aumentar seus status no Crystal of Atom infinitamente? Exatamente! No vídeo de hoje, vou te mostrar como adquirir os buffs tanto para o PvE e PvP de forma vitalícia. E ainda, como cozinhar e turbinar seu personagem da maneira correta. E no final do vídeo, ainda tem um segredo que muda tudo. Bora entender melhor o sistema de foods do Koa e deixar seu personagem insano! Cozinhar é a habilidade extra no Koa que lhe permite, após você reunir ingredientes, transformá-los em alimentos utilizando receitas. Estes alimentos te fornecem buffs úteis para as masmorras e o PVP, buffando seu personagem em muitos status. Para cozinhar, você precisará usar um fogão, meio óbvio, né? Que pode ser encontrado em Lumeville e Rhine City. Mas atenção, Tarina é a única comerciante que vende os ingredientes básicos que você precisará para algumas receitas. Por isso, é bem útil você cozinhar utilizando o fogão ao lado dela. Além dos ingredientes, utilizamos o vigor do personagem para realizar a ação de cozinhar. Cada receita requer uma quantidade já específica para cozinhá-la. Não deixe de ver o valor requerido. O vigor, ele é resetado junto com a energia do personagem diariamente. E se você está seguindo os meus guias e ficando forte pra caramba no jogo, sendo free to play, deve estar se perguntando agora: ué, tu não mandou fazer todo dia poção dupla com vigor, XQZ? Sim, ponto pra você, meu caro. Tá prestando bastante atenção e fico muito feliz com isso. Mas caso não esteja entendendo, não deixe de conferir meu guia completo do Crystal of Atom, que tá bem aqui em cima no card, e confere lá mesmo que vai te ajudar muito na progressão do seu personagem. Continuando, se você é que nem eu, que não está nem aí pra quantidade da receita, ingredientes ou onde pegar, e quer o personagem mais forte com as comidas, fica calmo. Vem comigo que eu te explico. No NPC Gul'radia, aqueles das doações da moeda de prata, temos quase todas as comidas disponíveis semanalmente para comprar. Dentre elas, existem algumas limitações. Por exemplo, não podemos utilizar duas comidas de assalto ao mesmo tempo. Pera, querido, do que você está falando? Assalto? Não era para comida de ataque? Sim, meu jovem. As comidas estão classificadas em assalto, elemental, proteção, recuperação e bênção. A parte mais legal sobre tudo isso é que você pode destacar todas as comidas, contanto que sejam de categorias diferentes. E as comidas ficam organizadas dessa maneira. As comidas de assalto são as que nos dão status de ataque de várias formas. Nós temos o ensopado de arroz com cenoura, que dá 8% de ataque físico e mágico. O macarrão agridoce, que concede 8% de crítico. Também temos o bolinho de arroz, que nos concede 80% de velocidade de ataque. O sundae de neve, que aumenta em 6% o dano a alvos com debuff. E por fim, os espetinhos de milho, que nos dão 8% de dano de habilidade. Cada comida elemental converte sua arma para o tipo de elemento que você escolher, concedendo 22 de APR do atributo escolhido. Utilize sempre a comida elemental do seu APR. Por exemplo, meu atributo principal é o criogênico. Então, tanto no PvE ou no PvP, eu sempre utilizo o caranguejo no vapor para aumentar o APR criogênico. Isso vai amplificar muito meu dano em todos os lugares do jogo, então não deixe de utilizar. Partindo agora para as comidas que nos dão proteção, os espetinhos de frutas, eles vão nos dar 8% de defesa física e mágica. Já o arroz frito, ele vai nos dar 8% do aumento do nosso HP base. E a sopa de peixe com cogumelos, que vai nos dar 22 de resistência APR de todos os atributos. Partindo agora para as comidas de restauração, nós temos o bolo lunar de aloe, que recupera 3% a cada 5 segundos, a torradona, que recupera 2% a cada 10 segundos, e a pizza Maria, que recupera 20% da vida, mais 5.000 de vida. E por fim, temos uma comida do tipo bênção, que é uma comida que aumenta em 10% sua velocidade de movimento. A torradona, o bolo lunar e a pizza são ótimas para sustentabilidade tanto no PvE quanto no PvP. E o melhor da torrada e do bolo é que ela não desativa a cura por segundo depois de tomar dano. Sempre nos jogos, essas potes que curam por segundo, quando você toma dano, somem e entram em cooldown. Então isso é bem roubado. Ah, e um detalhe muito legal da Pizza Maria é que ela pode ser usada no PVP 3x3. Agora, pra você que estava se questionando quando ia jogar um 3x3 e falava: caraca, mané, os cara curam muito, que negócio estranho é esse? Por que eu não curo isso? Bom, agora você tem os segredos em mãos.
E detalhe, você não precisa estar com ela na roda de atalhos, basta apenas estar no inventário que já funciona. Bom, falamos de todas as comidas, mas ainda há mais formas de amplificar o nosso dano. Então continua aí, que a dica final ainda vai te ajudar muito também. No Bar do Velo Dourado, podemos sempre utilizar de uma de suas poções para realizarmos qualquer conteúdo do jogo. Além da poção de 5% de ouro que eu já falei no canal, uma outra que eu gosto muito é a poção Aurora, que aumenta em 5% o dano de ataque do personagem. Caso você não tenha ela no seu dia, não se esqueça de pedir no chat, pois sempre alguém tem e a comunidade vai sempre te ajudar. Então não tenha vergonha de pedir, beleza? Ah, e eu já ia me esquecendo. Diariamente podemos comprar na máquina de vendas algumas comidas que utilizamos, então não se esqueça de comprar por lá também. Agora, vamos abordar outra forma de turbinar o seu personagem, que são com as poções lendárias. As poções lendárias são buffs que podem ser utilizados junto com as comidas. Elas vão estar aparecendo aqui na tela. As poções têm duração de 1 hora e podem ser compradas na loja de invocação. Se chama Suprimentos de Poção Lendária, e ela nos dão os seguintes atributos. O Sopro do Dragão, que nos dá 5% de ataque físico e mágico. A Proteção do Cavaleiro, que nos concede 5% a mais de vida e 100 de defesa física e mágica. Já o Orvalho do Vento Veloz aumenta a nossa velocidade de movimento em 5%, a velocidade de ataque em 30% e a taxa de espera em 30%. E por fim, no suprimento, temos a Fonte da Sorte, que aumenta em 10% o ouro das aventuras. Agora que nós temos todas as informações das comidas e poções, podemos ativar sempre no PvE quanto no PvP. Teste, calcule e veja por si só quais as melhores comidas que encaixam para o seu personagem. Cada boneco difere o melhor atributo e com todos esses recursos, podem fazer uma diferença absurda nele. O meu, por exemplo, na Gadanha, eu me identifiquei mais com o milho que dá dano de habilidade, mas talvez para você a comida de crítico seja melhor. Testa aí e comenta quais as comidas que você utiliza no seu personagem. Mas atenção! Não quero ninguém usando as comidas para fazer um purgatório que dura 5 segundos. Sempre utilize nas dungeons co-op ou no PVP da Guerra de Minas. Não dê esse mole. Mas XQZ, como botar esse tanto de coisa aí pra usar? Nem tem espaço pra isso tudo. Relaxa, jovem, que é bem simples. Abre seu inventário, clica no alimento e bota para equipar. Como são muitas comidas, nós iremos colocar uma de cada categoria. Vem que eu te explico. Primeiramente, queremos regenerar nossa vida o mais rápido possível jogando. Então, sempre deixe a poção de maltes aqui no R. E uma coisa, não utilize a poção de pontos de vida grande, pois ela só nos dá 15.000 de HP. A poção de maltes, por outro lado, cura 30% da nossa vida. Isso quer dizer que ela é muito superior à poção avançada. Em seguida, coloque uma comida de restauração para onde você se sente mais confortável de pressionar o atalho e puxar o mouse para facilitar o uso da pote de restauração de vida por segundo. E nos outros espaços, finalizo com uma categoria de assalto, proteção, elemental e a bênção. Partindo agora para a dica de ouro, que para mim é a dica mais importante desse vídeo, eu vou te ensinar como ter comida infinita, e se você ainda não entendeu ou não pegou a ideia de como fazer isso, é bem simples na verdade. Para obtermos food infinita no jogo, basta nós comprarmos semanalmente com todos os nossos personagens as comidas na loja do Gurad. Isso nos dará por semana quase 150 comidas de cada tipo para o seu personagem principal. É bom, não é, né, minha gente? Ter alt é tudo de bom. Estamos chegando no final do vídeo, e se você está gostando do conteúdo do canal, não deixe de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, compartilha com aquele teu amigo que está jogando contigo o Coa e vamos se ajudar. Partindo para a última dica do vídeo, e que poucas pessoas sabem, é que temos como comprar algumas poções que de vez em quando o jogo nos dá em eventos, que são as poções do pacote das ruínas. Elas se encontram na aba da loja de recarga. E para comprar, você já tem de ter gasto pelo menos R$10 no jogo para ter esses pontos aqui. Como os pontos são limitados, pelo menos para mim, utilize essas poções apenas no modo lendário das masmorras. Isso irá ajudar muito no dano e contribuir para finalizar elas. Essas poções podem ser utilizadas em conjunto com as outras poções que eu já mencionei e com as comidas sem problemas. Tendo todas essas informações, agora sim você tem tudo o que é necessário para buscar dar o maior dano possível dentro do Coa. Nos vemos no próximo vídeo. E agora, excuse.